Filhos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Ide as nações e depressa anunciai, breve Jesus voltará. Gratos, alegres, as novas cantai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Montes e vales o som ecoai, breve Jesus voltará. Ondas do mar a canção entoai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Guerras e fomes nos dão a entender, breve Jesus voltará. Graves sinais já nos fazem saber, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Eu estava com saudade de cantar esse hino. Breve virá, né? Vamos, irmãos, nos ajoelhar e orarmos nesse momento. Querido Deus, nosso Pai, a nossa gratidão ao Senhor pelo teu cuidado por nós durante esta semana. Em nossos afazeres, em tudo que nós fizemos, nós podemos contar com a tua ajuda, a tua companhia. Querido Deus, te pedimos também, em favor de cada um de nós, este sábado que já iniciamos algumas horas, que o Senhor possa estar conosco, nos acompanhando, nos protegendo de todos os perigos, e também esteja com nossos irmãos aqui presentes, nossos amigos, e também aqueles que não puderam vir, onde eles estiverem, que o Senhor também possa estar olhando por cada um deles. E também, querido Deus, vamos ter um final de semana diferente, na presença em especial do Senhor, mas também temos nosso amigo, nosso irmão Roberto, que veio nesta noite, vai estar amanhã, no domingo, conosco. O Senhor possa estar também iluminando ele, que possa trazer uma mensagem, falando da tua palavra, falando do teu amor, falando do teu retorno. Pai querido, fique conosco. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quando eu falo, a gente cantava mais esses hinos, né? E o tempo vai passando e a gente vai deixando de lado, né? Eu quero agradecer a cada um de vocês. Eu sei que não é fácil numa sexta-feira, depois de uma semana, você deixar o seu aconchego para estar aqui, mas com certeza é um motivo muito especial. E também eu quero agradecer o irmão Roberto, professor Roberto, né? Faz favor, irmão. O irmão Roberto já é um conhecido velho nosso, não que nós somos velhos, né, irmão Roberto? Sim. Mas ele já passou aqui durante... Vocês têm ideia quantos anos faz que ele passou por aqui ou não? Tem ideia? Vocês mais... É isso mais ou menos, né, que a gente estava imaginando, né? É isso mesmo, né? É uma alegria, tá, irmão Roberto, estar conosco aqui esse final de semana. Eu quero agradecer também a Cirlei, né?
que a Sirlei, que fez o contato com ele para estar aqui conosco, que Deus possa estar abençoando, tá bom, meu querido? Eu quero aqui estender a minha mão mais uma vez e aqui é como se fosse a igreja, tá bom, meu querido? Que Deus abençoe. Estou feliz de estar com vocês. Passamos aqui alguns meses fazendo treinamento de pequenos grupos e formando missionários há mais ou menos uns 10 anos atrás. Depois eu vim aqui mais um domingo à noite pregar. Era um domingo que chovia muito, mas muito mesmo. Eu não me lembro mais quanto tempo faz, mas já deve ter sido mais ou menos uns 5 anos. Se vocês estão cansados, eu também estou, ok? Hoje meu trabalho começou às 6 horas da manhã, tá? Para poder dar tudo certinho até às 5 horas da tarde. A minha preocupação sempre é o trânsito. Eu estava 5 horas no alto da 15, aí cortei a metade da cidade, 10 para 7 eu estava saindo de casa, e eu tinha andado em 20 minutos 2 quadras. Aí eu disse assim, não vou chegar, pode sair fora, mudar a rota, e eu achei que era o melhor caminho. Aí mudamos todo o caminho, mas chegamos a tempo aqui para estar com vocês. Nesse final de semana, hoje nós vamos usar a história, a Bíblia e as profecias. Vamos caminhar por ela. Temos bastante assunto hoje. Amanhã nós vamos entrar no grande conflito, eventos finais, preparação para a crise final. Nós vamos ver tudo o que vai acontecer no futuro ainda. E no domingo nós vamos juntar tudo isso aqui para nós colocarmos quando tudo isso vai acontecer. Eu só gostaria de combinar uma coisa com vocês. Não vou fazer um sermão, será uma aula. E se vocês tiverem alguma dúvida no decorrer, é hora de perguntar sem problema nenhum, tá? Alguma coisa que você não entendeu ou que você quer saber, numa aula é aquele momento que a gente, não entendi isso, ok, tá? Algumas coisas a gente vai ampliar amanhã e no domingo, mas fiquem à vontade para fazer alguma pergunta, só levantar a mão aqui, eu gostaria de saber isso, ou não entendi isso, ok? Para que se torne bem gostoso e vocês possam acompanhar. Se você trouxe sua Bíblia, trouxeram a Bíblia ou não? Ok, nós vamos ao estudo, Mateus capítulo 24, verso 3. Se vocês quiserem abrir a tela para mim lá, por gentileza. Livro de São Mateus, capítulo 24, verso 3. Estávamos fazendo um final de semana numa igreja, a irmã Shirley acompanhou e disse, eu quero o mesmo assunto lá na minha igreja. Então vamos ao mesmo assunto sobre eventos finais. Ok? Só abra a tela inteira para mim. Ok? Beleza. Então nós vamos ter uma visão hoje panorâmica de todos os eventos finais. Dentro da Bíblia e da história hoje. Ok? Espírito Profecia vai entrar amanhã. Nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais daí. Mateus 24, 3. O que os discípulos perguntaram para Jesus? Quem vai ler? Uhum. Ok. Os discípulos queriam saber quando o nosso mundo iria terminar. Houve hoje, saiu essa notícia hoje, os cientistas avaliaram quanto tempo ainda o nosso mundo vai durar. Interessante isso, sabe quanto tempo? 1.700.000 anos. Olha só, eu olhei os dois lados. Primeiro eu disse, nada disso, eu quero que termine logo, Jesus volte. Depois eu pensei, sabe que eles estão certos, só que vai ser muito mais que isso. Que depois dos 1000 anos, nosso mundo vai ser recriado e não vai durar só isso, vai ser muito mais que isso. Tá? Mas logo Jesus vai voltar. Mas vamos à Bíblia agora e vamos a alguns acontecimentos aqui do nosso mundo. As pessoas estão preocupadas hoje
com os andamentos da história e o que deve acontecer ainda daqui para frente. As pessoas estão desesperadas, todos os dias acontecem tragédias, as pessoas choram, e nós que buscamos a Deus e temos uma esperança, que coisa maravilhosa. Há milhares de pessoas que não têm onde recorrer. Vocês notam, parece que os suicídios aumentam cada vez mais, que a pessoa não tem nenhuma esperança daqui para frente. Vocês acompanharam nos noticiários, a semana mais uma pessoa se jogou lá de um edifício de Curitiba. Então, as pessoas estão desesperadas sem saber a solução de todos os problemas. Muitos recorrem a alguma igreja em busca de alguma paz interior ou alguma coisa que possa ajudar na solução dos seus problemas. Nós ficamos felizes porque nós temos o que nas nossas mãos ali? A palavra de Deus. As revelações estão lá e nós sabemos onde estamos, da onde viemos e para onde nós estamos caminhando. E sabemos exatamente aonde nós estamos nesse percurso. Temos os planos divinos para o futuro. E uma coisa maravilhosa que nós temos, Ellen White dando-nos todas as orientações e nos mostrando e confirmando tudo aquilo que está dentro da palavra de Deus. Então nós temos duas bases maravilhosas em que colocar e sustentar a nossa fé. O apóstolo Paulo, quando escrevia, ele fez uma descrição maravilhosa, livro de Romanos, capítulo 13, verso 11. O que ele disse lá? Já é hora de fazermos o quê? Despertarmos do sono, porque a nossa salvação está muito mais perto de nós agora do que quando nós aceitamos a fé. Já fazem 45 anos que eu aceitei essa fé. Nós estamos agora muito mais próximos da volta de Jesus. Enquanto o mundo estremece de temor e de incerteza pelo amanhã, nós o quê? Conhecemos o futuro. Que coisa maravilhosa. Estudo a Bíblia com uma pessoa, ela é cristã, e pelas informações que eu tenho, ela só está esperando o momento para mostrar que eu estou redondamente errado dentro da Bíblia. E a primeira coisa que ele me pediu, quando nós o cumprimentamos e marcamos o estudo bíblico, ele disse assim: gostaria, professor Roberto, que você não falasse para mim sobre o sábado. Combinado. Ele disse: tem muito mais assuntos dentro da Bíblia, muito importantes fora esse. Eu disse para ele: combinado perfeitamente. Começamos 5 estudos só sobre Cristo, e agora vai chegar um dia em que ele vai me perguntar para mim falar sobre esse assunto. Aí eu vou falar porque ele vai me perguntar. Nós estamos andando, já estamos com 11 ou 12 estudos, e na última vez eu virei para ele: você vê que eu estou baseando tudo na Bíblia e até agora nós cremos a mesma coisa. Que agora que nós vamos começar a diferenciar um pouquinho. Mas nós realmente conhecemos o futuro. E isso é maravilhoso. Imagine que estamos fazendo uma viagem, certo? Carregamos todo o nosso carro. Hoje nós temos o famoso GPS, mas quando a gente não tinha o GPS, a gente sempre andava com um mapa na mão para mais ou menos a gente saber onde está. Uma vez, 3 horas da manhã, eu parava numa encruzilhada no norte do Paraná sem saber para onde ir. E estávamos ajeitando em cima do capô o mapa para a gente saber de onde estávamos vindo e que lado nós tínhamos que ir. E nisso parou um carro atrás e disse: pois é, eu também não sei, saí aqui agora, não sei se devo ir para cá ou para lá. Eu disse: olha, eu estou com o mapa aqui, só estou orientando da cidade onde nós viemos, mas olha, tudo indica que realmente nós temos que ir para a esquerda aqui. Ele olhou e disse: puxa, que bom que você está com o mapa na mão. Mas nós temos um mapa maravilhoso na mão. E aí nós sabemos onde estamos, quantos quilômetros ainda nós temos que percorrer e para onde realmente nós temos que ir. E esse mapa extraordinário que nos orienta no nosso caminhar para o céu, o que é? A Bíblia. Precisamos voltar a estudar mais a Bíblia. Aí nós temos todas as informações necessárias
Temos que voltar a ser o povo da Bíblia. Uma pergunta que você, porventura, possa fazer. Por que que nós vamos nos preocupar em estudar todos os eventos finais, tá? Se num aspecto ele é meio negativo, porque tem muitas coisas ruins que ainda vão acontecer. Por que que nós vamos nos concentrar, então, estudando os eventos finais? O conhecimento do futuro, de acordo com a Bíblia e os escritos de Ellen White, nunca impede o cristão de ter duas atitudes positivas. Quais são essas duas atitudes? Primeiro, Deus nunca revela as provas futuras e as tribulações do porvir sem o quê? Sem ceder a bendita segurança de sua companhia, sempre presente conosco. Então, eu sei que eu vou passar por algumas coisas, mas eu posso ter certeza que Jesus vai comigo. Isso é maravilhoso. É por isso que eu estou feliz e otimista em avançar. E em segundo lugar, esses acontecimentos fortalecem o quê? A nossa fé. Que nós sabemos os acontecimentos, sabemos onde estamos, para onde nós vamos, e temos a maravilhosa promessa de que o nosso irmão mais velho já passou por esse caminho de dor antes de nós e nos assegurou: eis que estou convosco todos os dias até consumação dos séculos. Então, quer queiramos, quer não, haverá muitas provas ainda para frente, mas Jesus vai ao nosso lado. Então não há por que nos preocuparmos. Nós vamos agora entrarmos em etapas que já se cumpriram. Então vamos agora olhar a Bíblia em algumas coisas que já se cumpriram, depois nós vamos dar uma olhadinha em coisas que ainda devem acontecer. Um olhar retrospectivo, os fiéis ganham muita confiança e sentem sua fé robustecida de que todas as etapas anunciadas há milênio têm se cumprido com toda exatidão. E isso nós vamos ver agora dentro da palavra de Deus. Vamos começar pelo primeiro sonho e começar a nossa história no ano 605 a.C. Vamos partir agora a 2000 e poucos anos atrás, tá? 2600 e poucos anos atrás. Nabucodonosor havia tido um sonho, esqueceu, Daniel capítulo 2, tá? E aí Daniel, Deus deu a revelação desse sonho e ele então explicou para o rei Nabucodonosor o que significava. O rei havia visto uma grande estátua. E eu preciso dar uma pincelada agora nessa estátua com vocês, tá certo? Todos esses metais, um inferior ao outro, representam os vários impérios que deveriam dominar o nosso mundo. Livro de História Geral menciona que 4 nações dominaram o nosso mundo. A cabeça de ouro representa Babilônia, tá certo? Dominou o mundo durante 66 anos, 505 a 539. Estamos diminuindo agora para chegar no ano 0 e depois entrarmos na nossa era. Medo-Pérsia, 200 anos, representado aqui pelos peitos e braços de prata. O ventre e parte das coxas, representado pelo Terceiro Império Mundial, Grécia. A Grécia dominou o mundo durante 163 anos. Estamos agora no ano 168 a.C. O Quarto Império Mundial deveria ser quem? Roma, representado pelos pés de ferro. E depois, em parte, os pés em parte de barro e ferro representam que ela não seria mais tão estável, assim como o ferro e o barro não se misturam, e gradativamente Roma deveria ser dividida em países, ok? Representado pelos pés. Até aí alguma pergunta? Deixa eu só voltar um pouquinho. Alguma dúvida aí? Tá? Então nós estamos caminhando agora devagarzinho pela nossa história para chegar aos dias atuais, ok? Estamos em Daniel capítulo 2. Agora eu quero entrar um pouquinho em Daniel capítulo 7 e depois eu vou entrar um pouquinho em Apocalipse capítulo 13. Estamos avançando. Em Daniel capítulo 7, Deus amplia o sonho de Daniel capítulo 2 agora, dando uma visão de 4 animais,
onde eu consigo ver mais alguns detalhes destas mesmas 4 nações. Vamos colocá-las agora juntos. Daniel capítulo 7 menciona que haveria um leão com 2 asas, tá? Muito rápido e feroz, e esse animal representa a mesma coisa que a cabeça de ouro, representando o Império Babilônico. Como o leão é o rei dos animais, as 2 asas seriam a velocidade com que Babilônia conquistaria as nações e assumiria então o comando no mundo todo. Alguma dúvida ou pergunta até aí? Tá? Então essa é a visão que Deus está dando em detalhes agora. Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo 7, ok? Representando Babilônia, os 66 anos do seu domínio. A segunda nação que deveria dominar o mundo, representando pelos braços de prata, era quem? Os medos e os persas, ok? Esse leão também representa os medos e persas. Esse urso. Esse urso tinha 3 costelas na boca, porque ele teria que devorar essas 3 costelas para depois dominar o mundo. E aí são os 3 países, Líbia, Egito e Babilônia, que depois de conquistar ou moer essas 3 costelas, os medos e persas estariam então dominando sobre o nosso mundo. Então vocês podem ver que há alguns detalhes a mais aqui da visão de Daniel capítulo 2 e da visão de Daniel capítulo 7. Alguma pergunta até aí? Não? As dúvidas de vocês vão ser lá para frente, ok? Terceira nação que deveria dominar o mundo, quem seria? Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, ok? Em Daniel capítulo 7, ele é representado aqui pelo leopardo com 4 asas. Se Babilônia, o leão, tinha 2 asas e representava a velocidade das conquistas, o leopardo, ele é muito mais veloz, corre muito mais, chega a alcançar 100 km por hora, tá? Ele não tem tanta resistência de acompanhar um carro, mas ele chega a uma velocidade muito grande. E imagine com 4 asas, representando a velocidade com que o Império grego deveria conquistar o mundo. De um modo especial, olhando para o general, o Alexandre o Grande, que em 8 meses percorreu mais de 8.000 quilômetros a cavalo fazendo conquistas. Por isso que ele é denominado como um leopardo com 4 asas, porque a Grécia, através de Alexandre, fez rapidamente a sua conquista, tomando conta do nosso mundo. Você sabe que Alexandre o Grande, ele foi muito intemperante. Ele teve domínio sobre os outros, mas não domínio sobre si mesmo. Aos 32 anos, ele já estava com vários vícios, mas principalmente o vício da bebida. E ele, aos 32 anos, morreu. E antes da sua morte, ele disse assim: quem de vocês vai dominar no meu lugar? E os 4 generais queriam. Ele disse: olha, vai ser o mais forte. E os 4 generais acabaram lutando entre si. Ninguém conseguiu a vitória. E aí o reino foi dividido em 4 partes, sendo cada general comandando uma parte. É por isso que esse leopardo tem 4 cabeças, representando os 4 generais que depois deveriam dominar sobre o mundo. Dúvidas até aí? Não? Então temos aí o Império Grego, que dominou o mundo até o ano 168 antes de Cristo Jesus, ok? Estamos já caminhando agora para os nossos dias. Vamos ao 4º animal agora, de acordo com a estátua de Daniel 2, representado o Império Romano. Ele foi o que mais dominou o mundo durante 644 anos. Daniel capítulo 7, vamos ver agora um animal comparado aqui a Roma,
E você sabe que nome ele dá para esse animal? Ele não achou uma palavra, ele disse assim, é um animal terrível e espantoso. Não sei que nome dá. Apocalipse capítulo 13, quando João teve essa visão, ele já deu um nome para esse animal. Ele disse, eu estou vendo uma besta. Porque ele não sabia, nós hoje diríamos, tipo um dragão aqui, né? Porque eu não sei, um bicho horrível, certo? Ele tinha 10 chifres, representando que o Império Romano também não ficaria dominando o mundo todo, mas um dia o Império Romano seria dividido em 10 países diferentes. Está aí o Império Romano, representado pela estátua, pelos pés, barro misturado com ferro, que não se ligam. E aí, no ano 640, depois do Império Romano, depois de 644 anos, a Europa toda é dividida agora em países. Roma é dividida em países, e aí nós temos toda a Europa. Em Daniel capítulo 7 e Daniel capítulo 2, eu tenho uma coisa maravilhosa. Uma palavra, uma frase, ou 6 palavras que mudaram completamente a história do nosso mundo. Várias pessoas tentaram unir de novo o mundo sob um comando só. Carlos V, Adolfo Hitler e tantos outros lutaram para que dominasse sobre o mundo todo. Mas estas 6 palavras mudaram completamente a história do nosso mundo. Quais são essas 6 palavras? Eles não se ligarão um ao outro. Então nunca mais haverá uma só nação dominando sobre todo o nosso mundo. Até o final, um país pequeno e outro pode subsistir, ou pode desaparecer. Mas nunca mais haverá uma pessoa só dominando sobre o nosso mundo. Quando eu era criança, meus pais sempre diziam assim, eles não eram cristãos e não conheciam a Bíblia, eles sempre diziam, um dia esse Brasil aqui vai ser dos Estados Unidos, que os Estados Unidos vão mandar no mundo todo, eles vão dominar Depois a China e a Rússia começaram a aparecer, e ele disse, não sei não. Um dia os russos vão dominar o mundo, ou os chineses vão tomar conta de todo o nosso mundo, e o Brasil vai desaparecer. E as outras nações também. Pela Bíblia nós sabemos que isso nunca vai acontecer. Agora vamos avançar um pouquinho, porque nós vamos chegando aqui para alguns outros acontecimentos, tá? Quando João estava vendo, lá no livro de Apocalipse, e Daniel capítulo 7 também, a visão desse quarto animal, com os 10 chifres, ele viu que no meio desses 10 chifres surgiu um outro chifrinho. E quando esse outro chifre surgiu, 3 chifres foram arrancados. E ele tomou conta do mundo durante um certo período. Isso está dentro da profecia e nós vamos ter que conhecer um pouquinho. Agora eu já entro um pouquinho em Apocalipse capítulo 13 também. Porque há uma ligação entre Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7 e Apocalipse capítulo 13. Eles estão interligados dentro da história. Agora eu quero saber o que vai acontecer. Eu quero saber, esse chifrinho pequenininho, tinha boca, olhos, falava palavras arrogantes. A Bíblia diz que ele deveria atuar durante um certo período. Durante quanto tempo esse chifrinho deveria atuar? Daniel capítulo 7, verso 25. Que eu estou andando dentro da profecia para chegar até os nossos dias. Daniel capítulo 7, verso 25. O que diz aí? Esse chifre pequenininho deveria atuar durante quanto tempo? Ok, o que a Bíblia diz aí? 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Isso aqui dá uma outra aula fantástica, tá?
Mas um tempo representa um ano, e um ano comercial normal de 30 dias dá quanto tempo? 360 dias. 2 tempos é o dobro do que 360, são 720 dias. Mais meio tempo, metade de 360, 180 dias. Somando isso tudo dá quanto? 360 mais 720 mais 180, 1260 dias. Em profecia, livro de Números de Ezequiel, um dia equivale a um ano. Para vocês só entenderem isso, quando eu brinco com alguém que conhece bem profecias, às vezes eu olho para um edifício, olha, esse edifício aqui levou menos de um dia, eles fizeram isso aqui. Eu preciso, mas um dia? Porque um dia equivale a um ano, né? Então mais ou menos levou-se um ano para fazer isso. Em profecia, um dia equivale a um ano. Então eu tenho a atuação desse chifre pequeno, o período dele deveria ser durante 1260 anos. Agora vamos colocar isso dentro da história. Tá? Antes disso, dá uma olhadinha em Apocalipse 11, verso 11. Como as coisas bíblicas estão interligadas. Veja que coisa maravilhosa. O que diz em Apocalipse, capítulo 11, verso 11? Ok. O poder é o mesmo, e aqui são 3 dias e meio. Se eu colocar isso em profecia, 3 dias e meio, cada dia equivale a um ano, eu tenho 3 anos e meio, ou seja, 1260 anos. Ok? Agora dá uma olhadinha em Apocalipse 11, 2. Aqui aparece uma outra data. Apocalipse 11, verso 2. Quanto tempo aparece aqui agora? 42 meses. 42 meses vezes 30, quanto dá isso? Ok, então a Bíblia está falando do mesmo poder, tá? O mesmo período de época. Olha só como é maravilhoso poder estudar a Bíblia. Apocalipse capítulo 11, verso 3. O que diz aí? Ok, tá? 1260 dias. Mesmo período abrangido pela história. Tá? Os 1260 anos. E eu termino Apocalipse 13, verso 5. O que diz aí? Apocalipse 13, verso 5. Ok, tá? Então, Apocalipse capítulo 3, mesmo poder. Quanto tempo eu tenho aí? 42 meses. Já vimos em profecia 42 meses quanto é? Os mesmos 1260 anos. Agora eu quero saber como é que eu coloco isso dentro da profecia. Ok? 42 meses, 1260 anos. Agora vamos colocar isso num gráfico. Estão aí todos os textos no meio. Começa com o ano 539, decreto de Justiniano, dando autoridade ao poder papal. E o poder papal dominou o mundo durante os 1260 anos. De 538, 1260 anos, eu chego a 1798. Em 1798, o general Napoleão e o seu comandante prenderam o poder papal e o chifrinho pequeno foi quebrado, e aí houve um período em que ele perdeu a sua supremacia. Você veja que eu caminhei agora e já estou chegando dentro da profecia no ano de 1798.
Agora eu vou avançar um pouquinho mais numa outra profecia para chegar um pouquinho mais próximo nos nossos dias. Alguma pergunta até aí? Volte sua pergunta, qual é? Ok, já lembro. Foram 3 nações que foram derrotadas ali. Os ostrogodos, os vândalos e os érulos. As 3 nações que se opuseram ao poder papal. Eles não aceitaram isso. Nós não nos submetemos a isso. Ok, biblicamente nós destruímos essas 3 nações e o poder papal então surgiu. Tá? E um pouquinho antes, 490 e pouco, começou as derrotas ali. E em 538, as 3 haviam sido derrotadas, e aí foi dado o Vaticano, período para que o Papa então pudesse assumir. Ok? Boa sua colocação e boa sua pergunta. Está representando os 3 chifrinhos aqui que foram quebrados para que o poder então pudesse assumir. Mais alguma pergunta? Então agora vamos avançar, porque eu quero chegar nos nossos dias aqui, ok? Está mais um exemplo bem simples. Durante esses 1260 anos, houve muitas inquisições. Foi a Idade Média ou escura, quando a Bíblia foi queimada, e houve muita perseguição contra os cristãos. Muito bem colocado, exatamente, tá? De todos os instrumentos de tortura utilizados nessa época, tá? Mais uma colocação só. Há alguns anos atrás, e não recém agora, o Papa pediu perdão pelas atrocidades que ele cometeu contra os cristãos nesta época. Quando isso saiu, eu só pensei comigo, ele acabou de assumir que realmente ele fez isso. Se ele está pedindo perdão por todas as atrocidades, então, biblicamente, realmente ele atuou durante esse período. Tá? Cristãos queimados, crucificados, queimados vivos, o Coliseu de Roma construído, onde os cristãos eram lançados vivos, tá? Queimados em postes amarrados e tocado fogo. Alguns pediam, sejam corajosos e coloquem fogo pela frente e não pelas costas. Tá? Muitos cristãos morreram. E uma coisa maravilhosa aí, que o sangue dos cristãos era semente. Por isso que depois se usou uma outra estratégia, que quanto mais cristãos matavam, mais cristãos se convertiam. E ele viu que não é esse o caminho. Tá? Então hoje não se usa isso. Hoje se usa, ok, a Bíblia é verdade, tudo que está lá dentro é certo, mas não se preocupe que aí no mundo vai durar muito tempo, depois vocês se preparam para a volta de Jesus, tá? E nesse embalo gostoso, muita gente sabe, eu sei que a Bíblia é certa, um dia o mundo vai terminar, mas vamos se preparar lá para o futuro, e aí o mundo vai terminar e as pessoas não vão se preparar. Ok, tem aí? Então aí o chifrinho pequenininho foi quebrado, só que Apocalipse 13 diz que depois de pouco tempo ele ressurgiu novamente e vai atuar e ser destruído até a volta de Jesus. Tá? Então vai se levantar um poder diferente, não mais político, mais religioso, e vão tentar destruí-lo, e o seu fim vai ser para sempre quando Jesus retornar a essa terra. Agora eu preciso entrar numa outra profecia. Isso aqui é uma aula só, tá? É só essa profecia, mas eu preciso dar uma rápida pincelada. Essa é a maior profecia da Bíblia, a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Eu quero só fazer 2 colocações para vocês nessa profecia. Hoje é o Cefete, antes era a Escola Técnica do Paraná. Quando era a Escola Técnica do Paraná, um adventista fez o exame e passou para estudar ali, e na sexta-feira e no sábado havia aula, e como ele estudava durante o dia, ele foi pedir para o diretor que ele queria o sábado livre e não viria para a aula no sábado de manhã. Quando ele fez o pedido para o diretor tirou um papel em branco, uma folha de sulfite, deu para ele uma caneta,
e virou para esse jovem e disse assim: eu quero que você me desenhe aí o gráfico da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Ele pensou assim: esse homem é adventista, conhece os adventistas, porque nunca ninguém havia pedido tal coisa para ele. Mas ele sabia essas datas principais, tá? Eu vi a história pessoalmente desse jovem. Então, ele colocou as datas principais. Ele disse: Roberto, ainda bem que eu sabia essa profecia, né? Coloquei as datas, entreguei para o diretor virou para mim e disse assim: você vai ter o sábado livre. Porque tem muita gente que vem aqui pedir o sábado para ficar badernando na rua e não é adventista. Só vocês conhecem essa profecia. Se você sabe a profecia, meus parabéns. Eu sei que você é adventista. Só uma parada agora. E se fosse você, se saberia ou não saberia? Agora eu quero mostrar só o oposto para vocês, só o outro lado. Recentemente, numa aula bíblica, um adventista me fez a seguinte pergunta: professor Roberto, posso lhe fazer uma pergunta? Pois não. Um dia, quando eu chegar ao céu, eu quero saber se você acha que vai ser assim, certo, Roberto? Não, pois não. Eu vou chegar no céu, vão abrir as portas e vão me fazer uma pergunta. Você sabe a profecia das 2.300 tardes e manhãs? Porque se você não souber, você não entra no céu. Você acha que vai ser assim, Roberto? Eu disse: não, esse não vai ser o teste. Então, para que saber essa profecia? Vocês entenderam o outro lado da história agora? Olha só. Então, para quê? Se eu não vou ter que apresentar isso, então é melhor não saber. Eu preciso saber isso porque isso fortalece a minha fé. E é uma coisa maravilhosa, eu sempre digo assim, há pessoas que não creem nessa profecia, mas eles não conseguem questioná-la e dizer que eu estou errado por causa de duas datas aqui dentro. E, embora eu não vá fazer uma aula só, eu preciso só dar uma pincelada porque eu preciso chegar numa data. A profecia está dividida em 70 semanas, que estão determinadas sobre o povo judeu. As primeiras 7 semanas, cada semana representa, são 7 dias, 7, 49, e cada dia um ano, 49 anos, eu chego aos 49 anos da reconstrução do Templo de Jerusalém. Ok? Deixa eu apontar lá onde é que eu estou, tá? Eu estou aqui assim, ó, tá? As primeiras 7 semanas. Depois de mais 62 semanas, eu chegaria à data em que Jesus seria ungido. E a unção de Jesus foi no seu batismo. Depois falta uma semana. Na metade dessa semana, o sacrifício e as ofertas de manjares iriam cessar. Porque 3 anos e meio depois Jesus morreu na cruz. Com a sua morte cessou os sacrifícios, todos aqueles rituais do santuário. Mais 3 anos e meio, eu chego ao ano 34, o apedrejamento de Estevão. E aqui terminam as 70 semanas sobre o povo judeu como nação. Como eles rejeitaram Cristo, eles não são a partir daí mais a nação escolhida de Deus. Não que um judeu não possa ser salvo como indivíduo, mas não como nação. E muitos acham ainda que todos os judeus vão ser salvos, Jerusalém vai ser o centro do nosso mundo. E não estudam as profecias bíblicas. Agora vamos colocar um outro quadro aqui para a gente poder entender. Depois do ano 34, eu olhando toda a profecia das 2.300 tardes e manhãs, eu chego a uma data específica que é 1844. Você vê que agora eu já saí de 1798 e estou chegando ao ano de 1844. É aqui que terminam os 2.300 anos. Não posso fazer toda a matemática para vocês, não dá tempo. Certo? Mas o que aconteceu em 1844? O grande desapontamento, e a partir daí deveria começar o juízo de investigação no céu. Jesus não veio purificar a terra como haviam imaginado, mas passou do lugar santo para o lugar santíssimo. E aí, durante essa purificação, é a hora do juízo até a volta de Jesus, quando ele voltar
e vai dar a cada um o galardão segundo a sua promessa. Aqui eu tenho agora um quadro geral da profecia, tá, das 2.300 tardes e manhãs, começando no ano 457, e se eu pegar 2.300 anos e diminuir os 456 anos antes de Cristo, eu chego exatamente ao ano de 1844. Essa é uma profecia fantástica, é uma das maiores profecias bíblicas, e eu quero dizer para vocês, por que as pessoas não conseguem refutar essa profecia? Porque essa data está certa, historicamente, essa também. Se essa e essa data estão certas, então o início está certo e o final também está certo, tá? Aqui, depois dessa grande decepção, começa a surgir o movimento, depois de Guilherme Miller, começa a surgir o movimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aqueles que se decepcionaram e desanimaram, e aqueles que buscaram agora dentro da Bíblia uma explicação. Até aí imaginavam que o nosso mundo seria purificado e Jesus iria voltar. Depois, através das visões que eles tiveram, Irã Edson, no meio do milharal, viu lá o santuário, Jesus saindo do lugar santo, entrando no lugar santíssimo. Aí ele entendeu que a purificação seria no céu e não seria nessa terra. E aí esse pequeno grupo começa a disseminar a sua mensagem, agora pregando essas maravilhosas verdades. E aí, gradativamente, começa o movimento do Advento, espalhando-se hoje pelo mundo todo. Alguns dados para vocês. Esses dados, todos os dias precisariam ser atualizados, tá? Já não estamos mais, esse dado ainda está certo, somos mais ou menos hoje 425 pessoas para cada adventista, tá? Existe um adventista e existem 425 pessoas no mundo e no meio deles um adventista. Isso aqui já está defasado, já passamos de 16 milhões de adventistas ao redor do mundo. Mais ou menos se batizam na igreja adventista por dia 2.800 novos membros. Colocando isso por hora, 116 novos membros por hora, e a cada 2 minutos nós temos um novo adventista na igreja se batizando. É gostoso a gente ver essa estatística, tá certo? Passou 2 minutos, temos um novo membro na igreja adventista. Abrindo só um leque, do lado da minha casa tem uma igreja evangélica luterana. Havia um pastor que passou há pouco tempo atrás, nós éramos muito amigos, a gente sentava e conversava abertamente, e ele me disse uma coisa muito gostosa um dia. Ele disse assim: Roberto, nós conseguimos um crescimento às vezes de 2 membros no ano. Vocês nunca perderam, como adventistas, o foco do evangelismo que nós já perdemos. E eu vibrei com isso, é verdade isso. Embora às vezes a gente fuja um pouquinho, nós não perdemos o foco. Nós estamos aqui como igreja para pregar o evangelho para todo mundo, para Jesus poder voltar. Eu sempre olho que cada departamento tem que ter esse foco. Vamos fazer uma hora social? Qual é o objetivo dessa hora social? Ganhar almas. Vai ter um JA. Qual é o objetivo do programa Jovem? Manter os jovens firmes na fé, mas também ganhar almas. Nós vamos fazer um domingo, um retiro, um piquenique. Qual é o objetivo desse piquenique? Manter-nos unidos, mas acima de tudo eu preciso ganhar almas. A escola sabatina se reúne em cada classe com que objetivo? Ganhar almas. Porque nós estamos aqui como igreja com o objetivo de pregarmos o evangelho para todo mundo, para que Jesus possa voltar. Não sinto até os dias de hoje dificuldades para pregar o evangelho. É você oferecer estudo bíblico, a pessoa aceita. Eu não consigo dar conta de estudos bíblicos. A gente tem um medo de oferecer alguma coisa. As pessoas estão sedentas pela verdade. Ofereçam um estudo bíblico, a pessoa está pronta para aceitar. Tá? Eu quero só dizer a vocês que eu geralmente não ofereço estudo bíblico
Quando eu quero, eu dou o estudo bíblico. Eu vou na casa da pessoa e começo a estudar com ele. Eu digo que eu só venho uma vez, tá? Eu apresento a primeira aula para ele, aí se eu ver que ele se inflamou, eu digo para ele, bom, conforme o meu propósito, eu vim aqui explicar uma coisa. O senhor gostaria que eu voltasse? Sim. A minha estratégia geralmente é essa, não posso e não tenho tempo, tá? Para não ir com muita sede ao pote. Aí eu não posso, aí na semana seguinte estou cheio de compromisso, na outra eu dou um jeito e agendo com ele e retorno. Depois disso eu não paro mais de ir lá na casa dele estudar a Bíblia, tá? Porque às vezes se eu ofereço um estudo bíblico, a pessoa pode dizer assim, não quero. Então é melhor eu começar e depois, se ele gostar, ele continua normalmente, tá? Porque se eu disser para ele, quero estudar com você 30 aulas bíblicas, tá? É difícil isso, tá? Mas é muito gostoso. Quando se menos espera, você está conversando sobre Deus com alguma pessoa e elas estão abertas para isso. Preciso fechar minha aula em 10 minutos agora. Agora vamos a Mateus capítulo 24 e Lucas capítulo 21. Lucas 21 e Mateus 24. 2 capítulos interligados. A maior parte dos sinais da volta de Jesus estão nesses 2 capítulos, ok? Tá? Tudo que nós precisamos saber está nesses 2 capítulos. Vamos fazer um resumo disso agora. Tá? Mateus 24, 29. Jesus deixou mais um sinal aqui para a gente chegar agora nos dias atuais. E eu quero saber se isso vai acontecer ou já aconteceu. Mateus capítulo 24, verso 29. Que sinal é mencionado aí? São 3 sinais mencionados aí. Olha só, logo depois da tribulação daqueles dias, a idade média e a idade escura, logo em seguida, a primeira coisa que deveria acontecer é o quê? O sol escureceria. Isso já aconteceu ou vai acontecer ainda? Já aconteceu. Que data? 19 de maio de 1780. Segredinho para você de obreiro bíblico. Coloque isso perto da tua passagem bíblica ali que você nunca esquece. Se alguém te perguntar e você esqueceu, você diz só um pouquinho. Deixa eu abrir Mateus capítulo 24 aqui. Está lá marcadinho, você não esquece a data, tá? 19 de maio de 1780. Mais um sinal profético que já se cumpriu. Depois do dia escuro, a lua não daria sua claridade. Na mesma noite, a lua se tornou como uma bola de sangue. Lua cheia, vermelha, que as pessoas acharam que era o fim do mundo. Mas um outro sinal da breve volta de Jesus. E o outro sinal, o que diz que deveria acontecer? A queda das estrelas. Quando é que isso aconteceu? Em que ano? Pelo menos o ano você deve lembrar. A chuva de meteoros. De 10 mil a 100 mil meteoros caíram por hora. Parece que o céu inteiro estava em movimento. Dia 13 de novembro de Só faço uma ligação, 1833 para 1844. Por isso que as pessoas achavam que realmente o mundo ia terminar, porque poucos anos antes, muitos contemplaram a queda dos meteoros. Acharam que aí era o fim do mundo. Jornais da época dizem que as pessoas iam aos seus vizinhos confessar os seus pecados, porque eles acharam que o mundo iria terminar. Estamos no ano de 1833. De acordo com Timóteo, capítulo 4, verso 1 em diante, os últimos dias seriam tempos difíceis e trabalhosos. Estamos vivendo nesses dias hoje. Para vocês terem uma ideia, 48 mil pessoas são assassinadas por ano como resultado da delinquência. Esse dia eu estava conversando com minha esposa, está na hora de sair de Curitiba, está violenta. Enquanto nós comentávamos isso, alguém disse assim, você soube o que aconteceu lá em Garuva? Pois é, aí você olha assim, tá, estamos a poucos quilômetros daqui, também está um caos ali. Então, em todos os lugares está cada vez mais difícil. Todos sinais de que nós estamos indo para o final do nosso mundo. Tá? Sequestros,
a todo instante, tá? Desde 2005 até outubro, 100 mil pessoas morreram vítimas de catástrofes. Por que eu coloquei isso aqui? É um dado de 2005. Imagine em 2013. Quantas tragédias não estão acontecendo para visivelmente nos mostrar que nós estamos no fim, que Jesus vai voltar. Tá? Nunca houve tantas enchentes quanto nos dias atuais. Cidades inteiras. As pessoas perdem tudo. Choram porque a vida inteira, tudo que eles conseguiram, a água levou embora. É um desespero. Tá? As guerras são cada vez mais assustadoras. As armas, vocês estão vendo aí, até armas químicas foram atualmente usadas. Após a criação da ONU, já houve 165 grandes guerras entre as nações. A fome é assustadora no nosso mundo, tá? Esses dias, faz um mês atrás, já saiu uma outra estatística que não é mais 1.100.000. Agora são 1.200.000 pessoas que vivem com menos de $1 por dia. Vocês puderam acompanhar os campos de refugiados, né? Se o mundo não ajudar, as pessoas não têm o que comer. $1, R$2,30 e poucos centavos. Já pensou se sobreviver por dia com R$2? É o que 1.200.000 pessoas têm para sobreviver. Mais que isso eles não têm. Tá? A fome atinge 900 milhões de pessoas todos os dias. Só quero fazer um leque aqui. E nós ficamos reclamando do nosso Brasil. Tá? Com tanta fartura de alimento que ainda temos nos dias de hoje. A gente fala mal do Brasil, porque o Brasil não presta, porque... Puxa, ainda nós temos quanto alimento, né? Você vai no CIAS e olha quanto alimento, e quanto desperdício de alimento não existe nos dias de hoje. Aprendi isso com meus pais e passei isso para os meus filhos. Meus filhos, vocês podem comer quanto vocês quiserem, mas põe no prato aquilo que você acha que vai comer. Se você acha que quer repetir 3 vezes, não tem problema, você pode repetir 3 vezes. Mas não enche o prato e jogue no lixo, que tem tantas pessoas que não têm o que comer. E você joga aquele monte de comida fora lá. A gente tem que se preocupar um pouquinho com as pessoas que não têm o que comer. Os jornais estão assustadoras notícias que cada dia se apresentam. Poluição assustadora, camada de ozônio, gelo derretendo. Vocês estão por dentro de todas as informações que todas as nações lutam para que diminua o fator estufa e nós não conseguimos. Nenhuma pergunta ou dúvida? Espere só um pouquinho. Em parte, nós somos responsáveis por não cuidarmos do meio ambiente, certo? Em parte, muitas coisas acontecem. Agora, nós estamos numa superpopulação e, se tivéssemos cuidado, tudo bem. Apesar do pecado, o homem se tornaria cada vez mal e Jesus teria que intervir conforme a sua promessa. Tá? Então, em parte, somos responsáveis. Em parte, o homem é cada vez mal, como nos dias do dilúvio. A maldade era tão grande que Deus resolveu destruir. Deus deu uma nova chance para o ser humano. E hoje, quando você olha, a maldade do homem é tão grande assim. Vão construir mais prisões, vão contratar mais guardas. O homem tenta todas as soluções, mas nós sabemos que essas não vão ser as soluções que vão resolver o problema. É a volta de Jesus transformando o nosso coração. É Jesus aqui dentro que torna as coisas diferentes. Ok? Não tardará. Vamos nos colocar de pé e louvarmos ao Senhor.
Cristo irá voltar, não tardará. Vamos para o lar, não tardará. Cristo irá voltar, não tardará. Vamos para o lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Não tardará. Cristo irá voltar, não tardará. Vamos para o lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Não tardará. Cristo irá voltar, não tardará. Vamos para o lar. Amém. Vamos orar ao Senhor. Obrigado porque o Espírito Santo nos conduziu a este lugar nesta noite. Obrigado pelas maravilhosas revelações proféticas que nós temos dentro da Tua Palavra. Amém. Por podermos olharmos como na história todas as profecias se cumpriram e que pelos últimos acontecimentos Jesus muito logo vai voltar a esta terra. Amém. Senhor, ajuda-nos a individualmente fazermos o nosso preparo. Nós queremos estar prontos e podermos viver ao lado do Senhor para todo sempre. Também, Senhor, aonde falhamos nesta semana, ou as lutas que ainda temos a vencer, que o Teu Santo e Bom Espírito possa estar trabalhando diariamente na nossa mente e no nosso coração, nos auxiliando no nosso maravilhoso preparo. Também temos entes queridos, membros da nossa família, amigos de escola e trabalho, que ainda não estão se preparando, que nós sejamos os instrumentos para adverti-los e orientá-los a fazerem também o seu preparo. Temos certeza que muitos deles ainda estarão se reunindo conosco e juntos estaremos indo para os céus ao encontro do Senhor muito logo. Queres nos dar, Senhor, uma boa noite de repouso, um feliz despertar, e amanhã, ao voltarmos a examinarmos esse maravilhoso assunto, possamos entendermos quantas coisas ainda devem acontecer, mas não iremos temer, que Jesus está ao nosso lado, e o nosso grande pastor, o nosso grande amigo, e
e o nosso maravilhoso ajudador. Amém. Que o Senhor possa estar nos concedendo a sua bênção e a sua paz nesta hora. Te suplicamos nos méritos de Jesus. Amém, Senhor. Amém.